E aí, pessoal, tudo bem? Sabe aquela sensação de que tem algo grande, uma força mesmo, aí dentro, só esperando para sair? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, acompanhando a jornada que a Lisa Bevere descreve no livro O Despertar da Leoa. É uma história que começa com um sonho bem diferente, e acaba virando um chamado poderoso para todo mundo. Olha só que frase forte pra gente começar. Vocês são extraordinárias. Vocês nasceram pra este momento. E assim, não é só uma frase de efeito, sabe? É tipo a base de tudo que a gente vai conversar aqui. A ideia de que já existe uma força absurda dentro da gente, só esperando a hora certa de acordar. Então vamos voltar no tempo. A gente está em 1994. A Lisa Beaver, a autora, está grávida do quarto filho dela e, de repente, ela tem um sonho. Mas não foi um sonho qualquer, não. Foi uma coisa sobrenatural, sabe? Uma visão super nítida, super intensa, que acabou sendo o ponto de partida para essa jornada toda. Tenta imaginar a cena que ela descreve. Um lugar meio celestial, sabe? Com cores que a gente nem consegue descrever. E bem no meio de tudo isso, deitada numa plataforma, uma leoa dourada. Ela diz que era a perfeição felina. Uma imagem de puro poder, de majestade, mesmo estando ali, paradinha, quieta. E aí a coisa fica ainda mais misteriosa, porque no sonho aparecem dois elementos que, assim, deixam tudo no ar. Primeiro, uma inscrição na plataforma, números 23, uma referência da Bíblia. E segundo, uma voz que anuncia, com o nascimento deste filho, você despertará uma leoa. Essa frase, gente, virou a chave de um quebra-cabeça que ela demorou anos para entender o que significava. Ok, então ela acorda desse sonho. E agora? Agora começa o conflito interno. Porque pensa bem, a imagem daquela leoa super poderosa batia de frente, mas assim, com força total, com o jeito que ela se via naquela época. E olha só que legal essa comparação. De um lado, a visão do sonho, a leoa, poderosa, destemida, majestosa, dourada. Do outro, a realidade dela, ou pelo menos como ela se sentia. Amedrontada, insegura, ela até brinca que era uma mulher redonda e grávida que comia tofu. Totalmente oposto de uma predadora, né? O abismo entre a visão e a realidade parecia gigante. Aí, na busca por alguma resposta, por uma confirmação, ela vai e conta o sonho para uma evangelista, esperando aquele apoio, né? Aquela palavra de incentivo. Mas o que ela recebe? Uma resposta super direta, quase um balde de água fria. Mas o mais doido é que essa sinceridade toda, em vez de desanimar, foi o que deu o gás. Foi o que fez ela pensar, ah é? Então espera pra ver. E agora uma pausa pra gente pensar junto. Essa sensação de que existe uma versão mais forte da gente, mais corajosa, só esperando uma chance pra aparecer? Quem nunca, né? Me conta aí nos comentários se isso já aconteceu, de sentir esse potencial escondido. Ah, e claro, se você tá curtindo essa nossa conversa, já deixa aquele like e segue o canal Pneuma BR pra gente continuar essa jornada juntos, beleza? Bom, essa determinação dela a levou por um caminho que ela não esperava. O tempo passou, anos se passaram na verdade, e ela meio que achava que já tinha entendido tudo, que a tal transformação em leoa era uma coisa só dela, pessoal, e que já tinha acontecido. Só que não. A grande virada, a revelação principal ainda estava por vir, e aconteceu muito tempo depois, lá na Nova Zelândia. Imagina só, por mais de 10 anos, ela viveu com essa ideia na cabeça. Que o sonho era sobre ela, Lisa. Um chamado para ela ser menos tímida, mais forte. A história era sobre a jornada dela. Mas o que ela ia descobrir é que o buraco era muito mais embaixo. A história era muito, muito maior do que ela imaginava. E aqui, gente, é a virada da história. A revelação que muda tudo. Ela conta que ouviu de novo uma voz, mas dessa vez colocando as coisas no lugar. A mensagem foi: eu não disse que você era a leoa. Eu disse que você ia despertar uma leoa. Sacou a diferença? A visão não era sobre uma única mulher se transformando. Era sobre um despertar coletivo, um chamado para todas as mulheres de fé. A partir daí, o chamado fica muito mais claro. A ideia não é mais uma jornada solo. É sobre se levantar com força e poder, sim, mas também sobre abraçar uma beleza que é feroz, sabe? Não só delicada. E o mais importante, agir em grupo. A frase que marcou foi: leoas caçam juntas. Ou seja, a força está na união, na colaboração para refletir o leão de Judá. Com essa nova visão de que é um chamado coletivo, vem também um senso de urgência. Tipo, ok, a gente precisa fazer isso agora. E para explicar a importância de estar desperta, de agir, a Lisa usa uma metáfora incrível, que ela tirou de um documentário sobre vida selvagem.
Escuta só essa frase. Não há nada mais perigoso do que estar na presença de leões que estão totalmente despertos. Forte, né? O narrador falava dos animais, claro, mas a Lisa traz isso para nossa realidade. Quando a gente está totalmente desperto, alerta, sabendo do nosso propósito, a gente se torna perigoso. Perigoso para tudo que é negativo, para a injustiça, para a escuridão. Tá, mas se é tão importante estar perigosamente desperto, o que é que nos impede? A autora chama de sedativos do dia a dia, sabe? Aquela correria que suga toda a nossa energia, as distrações bobas, os prazeres pequenos que roubam nosso tempo, as discussões, os medos que travam a gente, aquela atitude de deixar para depois o que realmente importa. Tudo isso funciona como um sonífero que nos deixa paralisados. É por isso que o chamado para a ação é tão direto e reto. Não é um convite para acordar devagarinho, tomar um café. Não, é um comando urgente para se levantar, se vestir de propósito e entrar em movimento agora, porque o tempo é precioso. E para a gente ir fechando, vamos para uma história que traz toda essa ideia de força de volta para o chão, sabe? Com uma boa dose de humor e humildade. Porque, vamos combinar, uma coisa é a gente achar que é forte, ter a imagem de força, outra coisa bem diferente é ser forte de verdade. E tudo começou com um elogio que ela nem esperava. Chegaram para ela e falaram: "Nossa, você se parece com a Sarah Connor original, só postura durona." Para quem não lembra, Sarah Connor é a heroína do filme O Exterminador do Futuro. E pronto, né? Bastou essa frase para ela começar a se achar a própria mulher de ação. Aí, toda embalada por essa imagem de durona, o que ela faz? Marca uma avaliação na academia. E o resultado, meus amigos, foi um desastre. Um desastre cômico. Ela simplesmente não conseguiu fazer as flexões normais. Esqueceu como se faz polichinelo. Não fez uma flexão de perna do jeito certo. E para fechar, não levantou nem os pesos mais levinhos da academia. Foi um choque de realidade atrás do outro. E aí veio o diagnóstico do personal trainer. Gorda, magra. E isso, gente, é a metáfora perfeita para tudo que a gente está falando. Gorda magra é quando o corpo, para ter energia, começa a queimar o músculo em vez da gordura. Ou seja, a pessoa perde força de verdade. Por fora, a aparência pode até engamar, mas por dentro, a estrutura essencial está sendo consumida. E essa é a grande moral da história. Força de verdade, seja no corpo ou no espírito, não tem a ver com aparência. Não é sobre ter uma postura durona. É uma coisa construída. Construída com esforço, com humildade para a gente admitir onde a gente é fraco e com o trabalho duro de verdade para desenvolver essa força. E a gente termina essa nossa conversa com a pergunta para ficar na cabeça. Depois de ouvir essa jornada toda, desde o sonho celestial até o mico na academia, a pergunta que fica é: e aí? Que força tá aí dentro, só esperando para ser despertada na sua vida? O que precisa acontecer para ela finalmente acordar? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e não esquece de ativar as notificações para não perder os próximos papos. A gente se vê.